Estoicismo, que são lições de vidas que são pregadas há mais de 2 milênios de ano, que tem vínculo com a psicologia atual, com a abordagem, por exemplo, da TCC, que é uma das mais aceitas no mundo inteiro e com muitas e muitas comprovações científicas que funcionam, resultados que funcionam com pessoas que querem, desejem buscar terapia. Bora lá? Bora ver esse vídeo? Qual que é o vínculo, será, né? Vou apertar play aqui. Que tipo de vida vale a pena ser vivida? A perspectiva mais comum sobre o que é vida se parece muito mais com uma corrida do que com uma experiência. As pessoas estabelecem etapas bem claras do que a vida deve ser e como ela deve ser. Estudar, trabalhar, casar, trabalhar, ter filhos, trabalhar, se aposentar e talvez só então viver. E em parte isso é um sintoma da supervalorização do trabalho e da produtividade. Mas perguntar qual que é o sentido da vida é um questionamento frequente desde que humanos são humanos. No vídeo de hoje nós vamos voltar 2.300 anos no tempo. Nós vamos direto para Atenas, na Grécia Antiga. O lugar mais popular da época foi provavelmente a Ágora de Atenas, um espaço público muito importante e cheio de vida, onde comerciantes dividiam o espaço com Quem já estudou filosofia no ensino médio sabe o que nós estamos falando. espetáculos de discussões acaloradas sobre política, a vida e filosofia. Mas nem tudo que sobrou da Ágora foram as suas ruínas. Muitas das ideias que foram colocadas a teste naquela época conseguiram sobreviver por todos esses anos. Em uma área especial da Ágora havia a chamada Stoa Poikile, ou ainda o Pórtico Pintado, que foi onde Zenão de Cítio começou a expor as suas ideias que mais tarde levaram ao estoicismo. Sim, estoicismo vem de Stoa. Zenão foi uma pessoa bastante azarada. Numa das anedotas sobre a sua vida dizem que ele era um comerciante bastante rico e próspero, até que ele fez uma viagem de barco pelo mar Mediterrâneo. Durante essa viagem, ele enfrentou uma forte tempestade e perdeu todos os seus bens materiais, restando apenas a sua própria vida. Diante de uma situação que faria muitos desistirem de tudo e de todos, Zenão encontrou outro caminho. Ele buscou a... Presta atenção nessa parte que ele fala que muitas pessoas iam desistir de tudo e de todos. Por quê? Porque realmente quando você perde tudo, velho, é muito fodido. E olha, vamos ver qual foi a reação desse cara, o pai do estoicismo praticamente. Abrigo na racionalidade para entender como reagir diante da imprevisibilidade da vida. E foi... É isso, velho. Quando você olha a psicologia de hoje, ela vai tentar identificar padrões de comportamento que você tem, situacionais, pensamentos, disfunção cognitiva, para você tentar identificar como que você pode reagir em determinadas situações onde você parece que não tem mais solução. E esse cara fez isso há 2 milênios de anos atrás. Então, o que ele fez foi realmente foda, gente. Se metade da população brasileira soubesse o poder que tem de você racionalizar como que você pode mudar, talvez não com comportamento, eu vou fazer uma maratona, não, os seus pensamentos. Como que você pode mudar o seu pensamento, apenas isso, para você conseguir enxergar uma situação que você tá fudido para menos fudido. Foi aí que o estoicismo começou a tomar forma enquanto uma filosofia que busca o uso da razão para lidar com as emoções. Gente, essa parte de você lidar com as emoções e as razões dos seus comportamentos é muito prático. Mas eu gosto muito de lidar com fazer as minhas emoções serem úteis na minha vida. Sim, mas tem situações que são bem difíceis, vamos dizer assim. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Eu vou deixar minha emoção lidar, mas se você fazer isso, você pode quebrar o vidro de um carro no trânsito. Você acha que essa mulher ela soube lidar com a razão ou ela deixou a emoção da raiva se sobressair sobre tudo? Ou melhor, um carro sendo arrastado no Rio de Janeiro. O cara dá ré, não sei lá o que estava acontecendo aqui, eu não sei qual foi o motivo da briga e não importa, porque a situação aqui não é importante, é como que ele vai reagir diante disso. E ele simplesmente tá com foda-se e arrasta outro carro. Talvez na hora da raiva o cara fez isso por ódio do outro motorista, mas se ele tivesse dado com a razão, talvez seria menos pior o comportamento dele. Entende o que eu quero dizer? Então sempre a razão prevalece nisso tudo. Essa é uma briguinha entre a razão e a emoção aí, que há momentos que você pode melhorar. Vamos continuar pro vídeo. Para evitar os vícios e cultivar as virtudes. Para isso seria preciso encarar a vida com uma certa apatia. Isso significa que é para evitar os excessos da paixão, ao não se empolgar demais com os prazeres e nem se afetar demais com os males. Quando eu escutei essa parte do vídeo, eu falei, mano, peraí, isso aí tá errado. Mas depois eu entendi o que ele quis dizer.
Mas esqueça por um momento o senso comum das palavras apatia e paixão. Para os estoicos, apatia ou apatheia vem do grego a, de negação, e pathos, de paixão. Logo, apatia seria a ausência de paixões, mas em um sentido bem específico de paixão, como um estado perturbado da alma de uma emoção controladora e violenta. Pronto. É basicamente você ter pensamentos e disfunções de visões de mundo que podem afetar. Quando ele fala violento, é como se tivesse comportamentos não tão bem vistos para você. O que acontece ali é que no estoicismo é como se hoje a gente enxergasse em 3 pilares a nossa visão de mundo, que é a situação em si, o pensamento que você tem diante daquilo e o seu comportamento. E o estoicismo ele foca muito na situação e que você não pode mudar aquilo de jeito nenhum. Já o seu pensamento, o seu comportamento, sim. Então, isso bate exatamente nessa tecla. Atingir a tranquilidade e a apatia, nós precisamos identificar e separar as coisas que nós temos controle daquelas que nós não temos controle. E essa não é uma tarefa fácil, exige uma combinação especial de ideias. Por isso a filosofia estoica é composta por 3 componentes: ética, lógica e física. Mas não no sentido moderno dessas palavras. Não esqueçam que nós estamos na Grécia Antiga. Apesar da ética ser a parte da filosofia estoica que mais chama a atenção das pessoas, o estoicismo é uma estrutura complexa de ideias. Para nos ajudar a entender isso, nós geralmente recorremos a Diógenes Laércio, que foi um importante biógrafo da filosofia grega. Ou melhor, um dos maiores fofoqueiros de todos os tempos. Em uma das suas obras, ele escreve que os estoicos viam a filosofia como uma criatura viva em que os ossos são a lógica, a carne é a ética e a alma é a física. Os estoicos acreditavam em um universo perfeitamente ordenado e harmônico, em que tudo tem uma razão de ser e está pré-determinado. As leis desse universo estão distribuídas em todos nós de forma consistente e eterna. Nesse sentido, eles tinham uma visão determinística sobre o mundo. O universo seria uma estrutura constituída como uma grande teia. Visão determinística é como se já tivesse tudo determinado. Acredito que a lógica era essa. E basicamente, o que ele quis dizer aqui é que você nele ou não, o mundo vai continuar mesmo e as situações vão continuar as mesmas e esse movimento de cadeia alimentar dos acontecimentos vão sempre existir em ciclos infinitos e você estando nele ou não, não vai fazer diferença. O que mostra pra você de que de fato você se importar com alguns acontecimentos não vai fazer diferença na sua vida ou na vida de terceiros, entende? Então, basicamente, o que ele faz é você diminuir a importância que você tem para os seus pensamentos. Inclusive, para não prolongar muito o vídeo, tem uma frase que eu queria destacar aqui, que ele fala no vídeo que é: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Não é à toa, olha que interessante, não é à toa que o Brasil é o país com mais ansiedade no mundo. E essa frase aqui é pro brasileiro. Essa frase aqui deveria ter feito. Esse cara tem que ser brasileiro. No fundo, ele é ancestral de algum brasileiro. Porque não é possível, tanto que faz sentido para a população brasileira, de que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E se você for analisar as técnicas de abordagem da TCC para pessoas com ansiedade generalizada, basicamente é confrontar esses pensamentos imaginários que podem foder com sua mente. Olha, espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreve-se no cara desse canal, que ele é muito foda. O nome dele é Ciência Todo Dia, né? Vou dar o crédito aqui pra ele, o cara é foda. E fica aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal pra me atingir 1000 inscritos. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.